Olá, boa tarde, obrigada pela participação aqui no JL1. Primeiro vamos falar desse alerta, né, sobre saúde mental, emocional. Nunca se falou tanto, eu acho, né, desse assunto e da importância de estar bem na nossa sociedade. Sim, perfeito. Boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite, né? Então, a gente pode começar falando sobre o que é, de fato, a saúde mental. A saúde mental, ela condiz mais, não é apenas só a ausência de doença, seja ela física ou mental. Isso não é sinônimo, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela coloca isso pra gente. Então, o que de fato é saúde mental? É quando o indivíduo consegue reconhecer as exigências do meio e lidar com isso de forma satisfatória, quando ele consegue ter uma participação ativa na comunidade, trabalhar de forma produtiva, né? Reconhecer seus limites. Então, tudo isso, tudo que a gente faz, tudo que a gente é colocado nesse meio social, econômico, tudo isso vai interferir de alguma forma na nossa saúde mental. E nesses E a tempos... campanha Pois não, pode concluir. E a campanha de Janeiro Branco, né, ela justamente traz para a gente essa preocupação, além também de informações sobre a saúde mental, que é muito mais, por exemplo, do que apenas a psicoterapia, que as pessoas pensam que é apenas atrelado a isso. Mas a terapia é uma das alternativas para a gente alcançar, por exemplo, a saúde mental, ou até mesmo promover. Então, a campanha de Janeiro Branco, ela traz informações, palestras, rodas de conversa sobre a saúde. Pois é, quando a gente fala em bem-estar, né? Hoje em dia a gente tem vivido essa mudança de hábitos e o receio do próximo, que eu acho que até então a gente não tinha muito isso na nossa realidade, o receio de se aproximar e de adoecer, né? E são laços às vezes muito próximos de pais, de irmãos, entre pais e filhos, o avô e a avó. O que isso pode também refletir para todos nós, principalmente os idosos? Eu acho que eles sentiram um pouco mais isso, porque eles precisaram ser super protegidos, porque eles são grupo de risco, né? Sim. A pandemia ela vai nos afetar de formas diferentes, mas o que de fato nós temos é que ela mudou totalmente a forma como nós nos relacionávamos, trabalhávamos, né, o social, o pessoal. Então, nós tivemos, né, vários brasileiros aí que infelizmente vieram a óbito por conta da pandemia e que tiveram isso diretamente relacionado à sua saúde psíquica, à saúde mental. Os idosos, por serem também grupo de risco, né, então eles também foram afetados por conta dessa preocupação maior em torno da doença. E o que a gente observa, né, a pandemia, ela não era algo esperado. Então a gente não sabia como reagir a isso num primeiro momento. Agora, como você bem colocou, né, vamos fazer 3 anos de pandemia, então já estamos há um tempo relativo, né, com essa doença. Mas logo no início a gente teve essa dificuldade de saber como iriam ficar as relações, de como se tratava a doença, a preocupação em torno da vacina também, né? E o que é importante colocar aqui também para vocês é que as pessoas pensam que saúde mental a pessoa não vai sentir, por exemplo, tristeza ou ansiedade ou qualquer outra emoção. Saúde mental, a pessoa com saúde mental, ela também sente isso. Tá? Não condiz que a pessoa vai sentir ou deixar de sentir uma determinada emoção. Então, na nossa vida, nós vamos ter sim esses momentos de tristeza, de ansiedade, de preocupação. Então, a pandemia ela demarcou essa interferência de uma forma muito abrupta e a gente não estava preparado para isso. Não é à toa que os níveis de sintomas de depressão, ansiedade, estresse aumentaram durante a pandemia. De depressão dobrou e de estresse e ansiedade aumentarem até 80%, sendo que apenas 10% das pessoas, né, na referida pesquisa, procuram ajuda profissional. Pois é. Então, há uma disparidade muito grande entre as pessoas que dizem que a pandemia afetou negativamente a saúde mental e as pessoas que de fato procuram ajuda. Pois é, é um sentimento talvez até novo para muita gente.
as pessoas ainda não tinham experimentado esse isolamento, esse distanciamento, essa falta de contato e esse medo, né? Muitas pessoas perderam parentes, muitas pessoas tiveram famílias inteiras, às vezes morreram, e aí só sobrou uma pessoa ou outra. Mas quando eu posso identificar, quando é que eu consigo identificar que esse sentimento, ele faz parte da pandemia, mas ele precisa de tratamento? Perfeito. Então, todos nós vamos ter vários tipos de emoção. Agora, quando as minhas emoções ou quando eu percebo que eu não estou conseguindo me adaptar ou que eu estou com uma dificuldade em qualquer âmbito da vida, seja ele profissional, pessoal, relacional, né, em que eu não consigo, por exemplo, estabelecer as relações que antes estabelecia, não consigo trabalhar da mesma forma, tem alterações no padrão da alimentação ou do sono, né, dificuldade de concentração. Então, nós temos vários alertas que até o nosso corpo fala para a gente. Nesse momento, pode ser necessário, sim, a ajuda de um profissional, seja psicólogo ou psiquiatra, por exemplo. E também, não apenas a saúde mental é atrelada à psicoterapia. Nós temos outras alternativas para promover essa qualidade de vida da população, seja ela por meio de meditação, leitura, desenho, coisas que a pessoa sente prazer em fazer, ligar para uma pessoa querida, né, conversar. A própria terapia também é um recurso que também pode ser utilizado pelas pessoas que podem ter acesso, que conseguem ter acesso a esse serviço, e que para aquelas que não conseguem pagar, recurso que também pode ser utilizado pelas pessoas que podem ter acesso, que conseguem ter acesso a esse serviço, e que para aquelas que não conseguem pagar um psicólogo de forma particular, nós também temos serviços de cunho público e privado que ofertam esse serviço à população. O Instituto de Psicologia Humanista, as clínicas escolas da UFPA, por exemplo, da UNAMA, ofertam um serviço de plantão psicológico e psicoterapia de forma gratuita para as pessoas. A psicoterapia em algumas clínicas escolas tem um valor simbólico, se eu não estou enganada, de R$10, né? Para justamente ampliar o acesso a essas pessoas da psicoterapia, do plantão psicológico, e também temos os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, tanto para crianças, adolescentes, adultos, idosos, né, para fazerem uso desse processo de psicoterapia de forma gratuita. Perfeito, a gente já vai começar um pouco mais essa primeira parte do nosso Fala Saúde de hoje. A psicóloga Caroline Cavalcante volta daqui a pouquinho. E você é nosso convidado a participar. Participe, o tema é Janeiro Branco, Saúde Mental e Emocional. Como é que você está se sentindo? Quer essa opinião, uma consulta até, né? A resposta da profissional, então é a hora de participar no 999430001 ou na hashtag você no JL1.